No episódio anterior, o misterioso poder de Rei Vegeta estava superando os guerreiros Z, mesmo com Goku e Vegeta juntos. O rei usa uma lua artificial, criando um novo exército de Ozarus, com uma transformação diferente. Nossos guerreiros estavam encurralados. Uma nova esperança. Bardock, o Super Saiyajin 4. Vegeta. Você sabia que tem gente que ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like? Não tenho por que responder essa pergunta, idiota! Vegeta, a galera gosta muito de você. Se você pedir, eles vão deixar o like e se inscrever no canal. Como é que é? Você é retardado por acaso? Esses idiotas gostam muito de perder tempo. E não se esqueça disso. Bardock, Goku e Gohan eram os únicos ainda capazes de lutar. Broly permanecia na frente deles. Naquele estado, Broly era ainda mais perigoso do que todos os Ozarus. A batalha estava perdida para os guerreiros Z, nem mesmo Goku, com o Super Saiyajin Blue Kaioken, era capaz de parar aqueles Ozarus. Goku, Gohan, Trunks e Goten, junto com Bardock e seu esquadrão, dispararam uma explosão enorme de energia, que consumiu uma boa parte dos Ozarus. Muitos deles foram derrotados. De repente, todos sentiram uma presença estranha. O castelo estava tremendo. De repente, acontece uma enorme explosão. Uma grande quantidade de energia havia destruído todo o castelo. Dos escombros saiu um ser que deixou todos aterrorizados. A batalha havia parado, todos se viram para ver quem era aquele estranho ser. Seus passos criavam grandes terremotos, até mesmo os Ozarus e os Saiyajins que estavam sob o controle da névoa maligna se ajoelharam. Rei Vegeta deu as boas-vindas. Seja bem-vindo, mestre. Seu nome era Camber. Um antigo guerreiro Saiyajin, líder dos Saiyajins maléficos, que havia sido trancado no planeta Vegeta pelo primeiro deus Super Saiyajin, que o derrotou, junto com todos os seus aliados e os aprisionou. Após a batalha contra Broly, o selo que o mantinha aprisionado foi rompido. Sua aura maligna começou a corromper todos os Saiyajins, e é por isso que o Rei Vegeta havia se transformado daquele jeito. A maldade nos corações dos Saiyajins de elite permitiu que ele controlasse a todos. Eles almejavam voltar ao antigo modelo Saiyajin de dominação. Mas nada disso importava, tudo o que Goku queria era salvar seus amigos. Os olhos de Camber brilhavam com um vermelho intenso. Ele levantou a mão para cima e destruiu a lua artificial. Todos os Saiyajins Ozarus começam a voltar ao normal. A névoa vermelha em torno deles estava começando a consumi-los. Eles estavam passando por uma nova transformação. A névoa lentamente se dissipa. Goku e os outros não sabiam como chamá-los. Todos os Saiyajins que tinham se transformado em Ozarus começaram a se transformar também. Todo o exército havia se transformado em Super Saiyajin 4. Agora, até mesmo Vegeta estava sob o controle de Camber. O campo de batalha foi dividido. De um lado, os deuses Super Saiyajins. Do outro lado, o poderoso exército de Super Saiyajins 4. A guerra então recomeça. Esses novos Saiyajins não lutavam como guerreiros comuns.
Eles eram como ferozes animais, prontos para rasgar suas presas em pedaços. Bardock e Gohan ficam encurralados. Eles não podiam fazer mais nada, a não ser tentar se defender. Goku estava enfrentando Vegeta. Por mais que a situação fosse extremamente desfavorável, ele admitiu para si mesmo que aquele era o combate mais emocionante que ele já teve. Mas ao mesmo tempo, ele estava preocupado com Trunks e Vegeta. Ele tentou argumentar com Vegeta, dizendo a ele para se lembrar de Bulma e seu filho. Ele diz a Vegeta que ele já havia conseguido se libertar de um controle como aquele, e que ele poderia fazer isso novamente. Bardock sabia que a situação era complicada, mas seu espírito guerreiro de um legítimo Saiyajin era implacável. Ele se recusava a desistir sem mesmo lutar. Ele explode seu Ki e consegue finalmente alcançar a forma de Super Saiyajin Blue. Então, ele vai para cima de Camber, mesmo contra os avisos de Goku. Mas mesmo em seu estado de Super Saiyajin Blue, ele não foi capaz de causar qualquer dano ao Titã. Furioso, ele acerta Bardock com vários golpes. Bardock fica gravemente ferido, ele estava à beira da morte. Goku tentou correr e ajudar seu pai, mas foi impedido por Vegeta. Bardock cai no chão desacordado. Goku vê seu pai caído no chão. Seu corpo não parecia ter mais nenhum sinal vital. Gine começa a gritar desesperada, ela cai em lágrimas ao ver seu marido naquele estado. Camber, em seguida, joga seu corpo de lado, como um pedaço de lixo. Todos ficaram chocados com a frieza daquele monstro. Para todos, Bardock estava morto. No entanto, uma luz começou a envolver seu corpo lentamente. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, ele começa a se transformar. Finalmente, ele alcança a poderosa transformação de Super Saiyajin 4. Enquanto isso, Raditz derrota vários Saiyajins. Mas quando ele estava prestes a matá-los, Gine aparece suplicando a Raditz que parasse. Ela tenta fazê-lo lembrar de quem ele realmente é. Ela diz a ele que ele não é um assassino, ela queria que ele se lembrasse dos velhos tempos, quando ele brincava quando era criança. Quando eles foram revividos, e eles foram viajar ao redor do universo. Ele tinha mudado para melhor, mas Raditz vai em direção a Gine, ele estava prestes a atacar sua mãe. Ela abre os braços para abraçar seu filho, dizendo que ela o ama, não importa o que ele faça. Mais uma vez, as lágrimas de Gine caem de seu rosto. Naquele momento, toda aquela raiva desaparece, enquanto Raditz recupera o controle. Ele abraça sua mãe de volta, agradecendo a ela por não ter desistido dele. Ele olha para a batalha, dizendo que ele não sabe se pode ajudar. Eles estavam perdendo a batalha, mas Gine diz, mesmo se eles não puderem vencer, eles precisam tentar. E fazer tudo o que for preciso, para defender sua família. Raditz é finalmente convencido, e pede a sua mãe para ficar atrás dele, e Gine sorri. Bardock havia conseguido a transformação do Super Saiyajin 4. Ele conseguiu lutar contra a corrupção mental do Saiyajin Camber, e também alcançou um nível de poder impressionante. Então ele se vira para Camber e diz:
Eu vou ensiná-los a não subestimarem um Saiyajin de classe baixa. Você pode ter conseguido controlar os Saiyajins de elite, mas você não tem poder nenhum sobre nós. Veja, até meu filho Raditz conseguiu quebrar o seu controle sobre ele. Eu e meus filhos, vamos jogar você no abismo de onde você nunca devia ter saído. Raditz, vai na direção de Camber, ele fica ao lado de seu pai. Eles comandam as tropas de Saiyajins sobreviventes. Goku orgulhosamente olha impressionado para seu pai e corre para ajudá-los. Goten e Trunks se fundem e se transformam em Super Saiyajin 3. Gohan, mais uma vez, se transforma em Super Saiyajin Blue. A família Saiyajin, mais poderosa de todos os tempos, se une, e pela primeira vez lutam todos juntos. Inspirados pela liderança de Bardock, começam a mudar o rumo da batalha. De repente, Broly aparece furioso. Ele enfrenta Bardock, seu mestre, e seu antigo rival Raditz. Bardock diz a Broly para se lembrar de todo o treinamento que eles haviam feito. Ele diz que o treinou justamente para um momento como esse. Com Bardock, Broly aprendeu a controlar seus poderes. Broly era um Saiyajin muito solitário, seu pai não permitia que ele tivesse contato com mais ninguém. Ao ver Bardock e Raditz, algo diferente dentro de Broly aconteceu. Bardock foi para ele, o pai que ele nunca teve. Raditz, apesar de ter sido seu rival, se tornou seu melhor amigo. Então, algumas memórias começam a aparecer em sua mente. Ele começa a retomar o controle, o treinamento surtiu efeito, era para isso que ele havia treinado com Bardock e Raditz por tanto tempo. Lentamente, aquela aura maligna se dissipa dele. Sua forma de Super Saiyajin 4 representava raiva e ódio. Todas as coisas que Broly estava tentando se livrar. Bardock, Raditz e Goku lideraram o ataque contra o exército de Super Saiyajins 4. Até agora, Camber estava apenas assistindo à batalha. Mas ele sabia que não poderia ficar apenas assistindo por muito tempo. Broly se aproximou de seu pai, tentando fazer algum contato, na esperança de fazê-lo voltar ao normal. Mas Paragus era fraco mentalmente, ele não era capaz de sair do controle mental de Camber. Broly fixa os olhos em Camber. Ele sabia o que ele estava fazendo, sabia também que se ele derrotasse aquele monstro, ele libertaria seu pai do controle. Então, uma batalha extraordinária acontece. Trunks do futuro ainda era um enorme problema. Gohan implora ele que se lembrasse do grande herói que ele é. Disse que ele é o único farol de esperança do futuro dele. Mesmo que esse futuro tivesse sido destruído, seu mundo ainda vivia dentro dele. Trunks olha para Gohan e lembra de seu antigo mestre, que ainda estava esperando por ele na Terra. O viajante do tempo finalmente volta ao seu estado normal. Ele agradece a Gohan por lembrá-lo de quem ele era. Ele diz a Trunks que precisam do máximo de ajuda possível e pergunta se ele estava pronto para despertar seu verdadeiro poder. Ele diz que sim, então eles realizam o ritual do Deus Saiyajin. Gohan diz a Trunks que ele pode não ter sido capaz de salvar seu mundo, mas que ele não permitisse que o mesmo acontecesse com este mundo. Ele vai para cima de Camber com toda a sua força. O Saiyajin maligno estava muito surpreso, ele estava perdendo o poder de luta, com mais Saiyajins, quebrando seu controle mental. Bardock estava enfrentando o Rei Vegeta. E Goku, o Príncipe Vegeta. Ele tentou fazer com que o rei voltasse ao normal. Muitos Saiyajins estavam no chão, incluindo Gohan e as crianças. Eles estavam muito feridos. Bardock
olha ao seu redor o que estava acontecendo. Ele implora ao antigo rei, que os ajudasse a combater o mal e precisavam ajudar seus filhos. Mas ele, diz a Bardock, para calar a boca. O destino de seus filhos não importava para ele, tudo o que importava para ele era aquela luta. Bardock grita com o rei Vegeta para acordar e olhar ao seu redor. Ele vê seu filho Tarble, caído no chão, e ferido gravemente. Ele começa a se lembrar de seu tempo na Terra com seu neto, e a emoção que ele sentiu quando ele viu pela primeira vez Trunks e Vegeta se transformando em Super Saiyajins pela primeira vez. Gine implora ao rei que acordasse, pelo bem da raça Saiyajin. Eles precisavam de toda a ajuda para salvar o planeta. Bardock coloca uma mão no ombro do rei Vegeta. Fechando os olhos, o rei vê as muitas batalhas que Vegeta, seu filho, havia passado. Ele viu as batalhas contra Frieza, Cell, Majin Buu e outros. Ele não pode ignorar aquilo. Rei Vegeta finalmente se acalma. Ele finalmente percebe que Kakaroto estava certo desde o início. O rei se volta para o lado do bem, ele vai em direção a seu filho. Ele diz que ele é a pessoa mais teimosa do universo. Ele era o único guerreiro Z que ainda estava sob o controle de Camber. A maior batalha do planeta Vegeta estava longe de acabar. Bardock, agora com a ajuda do rei, lidera as tropas sobreviventes contra o exército de Camber. Será que nossos heróis vão conseguir vencer essa guerra? Será que Vegeta conseguirá quebrar o controle de Camber? Qual será o real poder desse Saiyajin misterioso? Não perca o episódio final dessa saga. O próximo episódio de Dragon Ball Teorias será a Batalha Final. Vida longa a nosso novo rei. Oi, eu sou o Goku. Já deixou um like no vídeo e compartilhou? Não, ainda não? Ah, então vai logo deixando o like.